saúde do servidor. Isso mesmo. Atividade nociva à saúde do servidor, eu tenho uma atividade insalubre. Bom, se na insalubridade eu tenho uma atividade nociva à saúde do servidor, na periculosidade eu tenho uma atividade o quê? Muito bem, né? Perigosa, ok? Atividade perigosa à vida do servidor. Adicional de periculosidade, atividade perigosa à vida do servidor. Fabrício, eu juro por Deus que eu vou pedir meu dinheiro de volta. Não, porque para você falar para mim que insalubre é prejudicial à saúde e perigoso é perigoso à saúde, eu só não vou quebrar o meu computador porque é o meu computador, né? Você não ajudou nada. Calma, né? Em primeiro lugar, sei que concurso é cansativo, mas calma. O importante é ter calma, é ser feliz, ok? Então tenha calma. Vou acrescentar agora a atividade penosa. Você sabe quando é? Quando que legitima? Ah, quando a atividade for penosa. Não, quer saber? Quando que a lei entende que é possível falar em atividade penosa? Recebe adicional por atividade penosa quando desempenha a atividade, quando o servidor desempenha a atividade em zona de fronteira. Recebe adicional por atividade penosa quando o servidor desempenha atividade em zona de fronteira ou em localidade cujas condições justifiquem o adicional. Em zona de fronteira ou em localidade cujas condições justifiquem o adicional. Nessas hipóteses, eu tenho o adicional pela atividade penosa. Ok? Maravilha? Tranquilo? Então, atividade penosa, zona de fronteira ou localidade cujas condições são tão precárias que justificam o pagamento desse adicional. Maravilha? Tranquilo? Bom, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto importante sobre o tema. Fabrício, tem um servidor que trabalha numa atividade que é ao mesmo tempo nociva à saúde e perigosa à vida dele. Ok? É esse o contexto. O servidor atua numa atividade que é nociva à saúde e é perigosa para a vida dele. Ele tem direito a receber os dois adicionais de insalubridade, de periculosidade? Sim ou não? O que vocês acham? Acertou quem respondeu que não tem direito nos termos da lei. A lei é muito clara, Lei 8.112/90. Ela é muito clara, meus caros, ao falar o seguinte, lá no artigo 68, parágrafo 1º. 68, parágrafo 1º, fala o seguinte, olhem lá. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou periculosidade deverá optar por um deles. Ou seja, não é possível acumular adicional de insalubridade e de periculosidade. Não é possível. Adicional de insalubridade e de periculosidade não é possível acumular. Ok? Maravilha? Tranquilo? Bom, o que mais que é importante saber? Olha o 69, parágrafo único, que interessante. Gestante, mulher grávida, ou lactante, ou seja, está na fase de amamentação, será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos nesse artigo. Ou seja, a gestante e a mãe que está amamentando será afastada das atividades envolvendo insalubridade, periculosidade ou atividade penosa. Vai exercer suas atividades em outro local que não sejam insalubres, ok? Que sejam salubres e não penosos e não perigosos à vida dela e, consequentemente, do bebê, ok? Então, a servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar o período da gestação e o período da amamentação
da atividade envolvendo insalubre o local, perigoso o local ou penoso o local. Vai desempenhar essas atividades, vai desempenhar suas atividades em outras localidades que não sejam nem insalubres, nem perigosas e nem penosas. Tudo bem? Cuidado importante. E sempre haverá um controle permanente. Olha o caput do 69. Não é só para gestante que eu tenho que tomar cuidado. Sempre haverá um controle permanente da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Nós vamos ver que quando o servidor atua com raio-x ou substâncias radioativas, nós vamos ver hoje isso, se tudo correr bem, ele tem um período de férias diferenciado dos demais servidores. Isso nós vamos estudar, se Deus quiser, ainda no dia de hoje. Que mais? Outro adicional que eu vou trabalhar com vocês. Adicional por serviço extraordinário. Ok? Adicional por serviço extraordinário. Adicional por serviço extraordinário nada mais é do que, meus caros, acréscimo de 50% em relação ao valor pago na hora normal. Ok? Acréscimo de 50% em relação ao valor pago na hora normal. Aqui na iniciativa privada, como é que a gente chama isso? Hora extra, né? Esse adicional de 50% a mais em relação ao valor pago à hora normal, ele se chama hora extra aqui na iniciativa privada. Mas como eu estou falando de administração pública, essa hora extra, esse adicional por serviço extraordinário, não pode ser do jeito que é na iniciativa privada. Por quê? Em primeiro lugar, adicional por serviço extraordinário só pode ser pago em situações excepcionais, só pode ser pago, só é permitido em situações excepcionais e temporárias, só é permitido em situações excepcionais e temporárias, e no máximo 2 horas por jornada, ok? Só em situações excepcionais e temporárias e no máximo 2 horas por jornada. Por que isso? Ah, meu caro, se tem servidor trabalhando o mês inteiro, 2 horas a mais por dia, é porque precisa de mais servidor. Então abra concurso público, né? Para de contratar comissionado, abra concurso público, porque tem um monte de gente aqui no Brasil querendo passar em concurso. Então, por favor, não é assim a vida no serviço público. Só de forma excepcional, temporária, 2 horas de jornada por dia. Mais um adicional. Adicional noturno. Adicional noturno. Adicional noturno, que envolve o quê? Um adicional de 25% em relação ao valor pago à hora normal. Adicional noturno, que envolve um adicional de 25% em relação à hora normal. Quem tem direito ao adicional noturno? Quem trabalha atingindo o seguinte período: 22 horas de um dia até 5 horas da manhã do dia seguinte. Quem trabalha nesse período, 22 horas da noite de um dia. 22 horas só pode ser da noite, né? 22 horas do dia não existe. Quem trabalha das 22 horas até 5 horas da manhã do dia seguinte, o período que avançar nesse serviço noturno, tem direito à remuneração. Então, trabalha até meia-noite. Tem direito aí a contar 2 horas como sendo 2 horas noturnas. E uma questão interessante ainda da hora noturna é que a hora noturna, para a Lei 8.112/90, não significa 60 minutos. A hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos. Ok? Isso mesmo. Hora noturna não são 60 minutos. Hora noturna são 52 minutos e 30 segundos.
ok? O que mais que é interessante sobre o tema hora noturna ou adicional noturno? É possível acumular adicional noturno com hora extra? O que vocês acham? Com serviço extraordinário? Então o servidor trabalha até as 22 horas. Em tese ele não recebe o adicional noturno, certo? Começa a desempenhar serviço extraordinário, trabalhar até meia-noite. O mês inteiro trabalhando até meia-noite. Ele pode acumular serviço extraordinário mais adicional noturno, sim ou não? Pode acumular. Neste caso, é possível acumular o adicional de serviço extraordinário com o adicional de serviço noturno. É o artigo 75, Priscila. Artigo 75, parágrafo único. Olhem o que fala o artigo 75. O 75 fala exatamente o que nós trabalhamos, serviço noturno, das 22 às 5 horas, haverá um acréscimo de 25% em relação à hora normal, ok? Computando-se cada hora 52 minutos e 30 segundos. Olha o parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no 73. E o 73 fala justamente da remuneração por serviço extraordinário. Então, conclusão. É possível, desculpa, Priscila, é possível acumular adicional de serviço noturno com adicional de serviço extraordinário, ok? É possível sim nos termos do parágrafo único do 75. Mais um adicional, e aí a gente fecha adicionais. Adicional de férias. Ô, maravilha! O pessoal nem passou ainda no concurso, já está... Claro que eu passei, eu já mentalizei, Fabrício. Eu fiquei o tempo inteiro mentalizando que eu vou passar, ótimo. Dica, não basta só mentalizar. Mentalizar ajuda pra caramba, mas não basta. Adicional de férias. Envolve o quê? 1/3 da remuneração do período de férias. Então você ganha a remuneração como se estivesse trabalhando, mais 1/3. Ok? Equivale a 1/3 da remuneração de férias. E aqui uma questão interessante sobre o tema. Lembra que eu falei para vocês? Quem desempenha função ou atribuição de direção, chefia e assessoramento tem direito a uma gratificação, não tem? A pergunta que eu faço é a seguinte. O cidadão está lá ocupando um cargo de direção, chefia e assessoramento. Ele está ganhando já uma gratificação por isso, certo? A pergunta é, esse adicional de férias leva em conta essa gratificação de direção, chefia e assessoramento ou não? Vamos supor, ele ganha 5 mil como valor base de servidor. Quando ele ocupa esse cargo de direção, chefia e assessoramento, ele passa de 5 para 7 mil reais. Vai entrar em férias. Esse adicional de 1/3 eu conto dos 5 mil reais, que é o valor base dele, ou dos 7 mil reais? Dos 7 mil reais. Ou seja, a vantagem oriunda da função de direção, chefia ou assessoramento, ou de carga em comissão, será considerada no cálculo do adicional. Se a Priscila descer um pouquinho, ao 76, Priscila, parágrafo único. Olhem lá o que fala o 76, parágrafo único. No caso do servidor exercer função de direção, chefia e assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata esse artigo. Esse artigo trata de qual adicional? Adicional de férias, ok? Então, realmente, o adicional de férias levará em consideração a gratificação recebida no exercício de função de direção, chefia e assessoramento, cargo em comissão. Nada mais justo, ser chefe não é fácil, ok? Eu mesmo não nasci para ser chefe. Lá na PUC, ainda bem que eu sou professor assistente, né? Porque se eu fosse o titular, eu acho que aquilo seria, né? Sabe lá Deus como. Não nasci para ser chefe, para mandar. Lá em casa, então, não preciso nem falar, né? A Priscila já sabe, comentei isso ontem em outra gravação. Quem manda lá. E o homem que fala o contrário está mentindo, hein, Priscila?
mentira, cara. O cara que fala que manda na casa dele e ele é casado, ele tá mentindo. Ele só manda na casa dele se ele morar sozinho e não tiver empregado, hein? Se a empregada for mulher, ela vai pitar na casa do cara. Se mora com a mãe, é a mãe que manda. Se é a mulher que manda. Se tem empregado ou faxineiro, é a faxineira que manda, meu cara. Então, você quer ser o dono da casa, mora sozinho. Se tiver cachorro, é perigoso. Bom, aula, né? Aula. Para fechar esse segundo bloco, dentro de direitos e vantagens, nós já trabalhamos com o sistema remuneratório, nós já trabalhamos com as vantagens pecuniárias, uma palavra sobre férias. Tema também importante. Por que é importante? Em primeiro lugar, período de férias. Qual que é o período de férias? Então, férias, 30 dias. E a partir de agora eu vou colocar uma palavrinha do lado que não tem importância. Fabrício, como não tem importância? Olha o que você está falando. Em regra, 30 dias por ano trabalhado, ok? Tem direito de 30 dias por ano trabalhado. É possível acumular até 2 períodos. Acumulação de férias é possível até 2 períodos em razão de necessidade de serviço. Então, tem necessidade de serviço, é possível acumular até 2 períodos. É possível parcelar esses 30 dias? É possível parcelar em até 3 etapas. Mas tudo isso que eu falei para vocês, meus caros, em regra, 30 dias por ano trabalhado. Em regra, é possível acumular até 2 períodos. Em regra, é possível parcelar as férias em até 3 etapas. Por que você está falando tanto de regra, Fabrício? Porque o examinador adora exceção à regra. Examinador adora prazo e exceção à regra. Qual que é a exceção à regra? Servidor que trabalha com raio-x ou substâncias radioativas. Ok? Se até agora eu falei de regra para vocês, exceção. Exceção envolve servidores que trabalham com raio-x ou substâncias radioativas. Raio-x ou substâncias radioativas. Por que aqui é exceção à regra? Porque aqui, meus caros, servidor que trabalha com raio-x ou substâncias radioativas, tem direito a 20 dias consecutivos por semestre. Ok? Aqui o servidor tem direito a 20 dias consecutivos de férias por semestre. E mais, hein, meus caros? É proibida a acumulação em qualquer hipótese. É proibida a acumulação em qualquer hipótese. Olha como é diferente. Regra, 30 dias por ano trabalhado. Aqui, quantos dias por ano? 40 dias por ano. Regra, é possível acumular até 2 períodos. Aqui, proibida a acumulação.
regra, é possível parcelar até 3 etapas. 20 dias consecutivos. Significa o quê? Que não podem ser parcelados. Tudo bem? Maravilha? Então tomem cuidado com isso, que examinador adora exceção à regra, ok? Examinador adora exceção à regra, é aí que ele costuma pegar os candidatos na prova de concurso público. 2 questões ainda para fechar esse segundo bloco. Primeira questão. Pense em passar no concurso primeiro. O povo já está pensando em férias. Calma, meu. Pense em passar em concurso. Sabe por quê? Porque o primeiro período aquisitivo das férias, você tem que trabalhar quanto tempo? 12 meses. A lei é muito clara. Primeiro período aquisitivo das férias, 12 meses trabalhados. Ok? Então, para você conseguir tirar as primeiras férias, só depois de 12 meses. Só depois de 12 meses trabalhados. E férias, nós estamos lá no artigo 77 da lei 8.112/90. Tudo isso de 76 fala exatamente da questão do encargo de curso-concurso. Olha lá o 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos no caso de necessidade em serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Olha o parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício. O que significa isso? A partir do segundo período, você não precisa trabalhar mais 12 meses para ter direito às férias. Você pode pegar 15 dias depois de 6 meses, por exemplo, e pega mais 15 dias no final. Entenderam a questão? O primeiro não dá para parcelar, tem que ir direto. Aí depois, dali em diante, você pode dividir sem precisar trabalhar mais 12 meses. Claro, dentro de um ano, se você pega 60 aqui no começo, 30 aqui no começo e mais 30 logo na sequência, aí sim você vai ter que trabalhar o resto do ano. Aí é dentro de um ano que você divide os 30 dias. Mas no primeiro período aquisitivo, 12 meses consecutivos de trabalho para conseguir adquirir. E mais, para fechar, minha colega Priscila, artigo 80 da Lei 8.112/90, fala as hipóteses em que as férias poderão ser interrompidas. Quando que as férias poderão ser interrompidas? Olhem lá, hein? O cidadão não pode te detonar, não, chefe, né? Vou acabar com as férias dele. Peraí. Olhem as hipóteses. Primeiro, motivo de calamidade pública. Aí é possível. Comoção interna. Então tá uma briga danada, uma guerra civil aqui no município. Convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade de serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Então, a autoridade máxima do órgão ou entidade. Autoridade máxima do município, quem que é? Prefeito. Do estado ao governador. Da União Federal, presidente. Também não é qualquer um que vai te interromper as férias, né? O chefe está morrendo de inveja que você está lá no Caribe, curtindo as suas férias. Olhem só, né? Já passei hoje por Cuba, Havana, o cidadão fumando um coíba. Coíba é um charuto, ok? É algo lícito, vende aí nas importadoras. E mais, falei agora do Caribe, também ali na região, né? Qual que é a questão? O cara morrendo de inveja, volta, excesso de serviço. Não, autoridade máxima do órgão ou da entidade. E o parágrafo único do 80. Parágrafo único do 80 que fala o quê? O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, ok? Não vem depois o chefe querer, então, o que sobrou aí 20 dias, você tira só 5, viu? Só 5 não pode, né? 10 no mínimo. Você tira só 10 aí, tudo bem? Não, o restante vai ser integral. Bom, fechamos então essa primeira parte de direitos e vantagens. Falamos do sistema remuneratório, falamos das vantagens pecuniárias, indenizações, gratificações adicionais e falamos das férias, regra e exceção. No próximo encontro,
nós vamos falar das licenças, nós vamos falar do regime disciplinar, licenças ainda incluindo direitos e vantagens, depois regime disciplinar, que fala das responsabilidades do servidor, regime disciplinar que fala das proibições, que fala dos deveres, fala das penalidades, processo administrativo disciplinar, sindicância, revisão, em suma, muito trabalho para o nosso próximo encontro. Hoje encerramos por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.